Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? No vídeo de hoje vamos falar sobre um teste bem legal, o teste de Einstein, tá bom? Então nós temos aqui nesse teste 5 casas e nessas 5 casas, né, nós temos alguns atributos para as pessoas que moram nessas casas, tá certo? Cor, nacionalidade, bebida, cigarro e animal, tá bom? E aí nós temos as dicas abaixo, né? Essas dicas aí vão nos ajudar a responder esse problema. Então vamos começar, tá certo? Vamos começar pelas dicas mais fáceis, né? As dicas melhores aqui para a gente dar uma analisada, tá bom? Então acredito que essa daqui é bem tranquila. O homem que vive na casa do meio, né, bebe leite. Casa do meio é a terceira casa. Eu venho aqui na bebida e seleciono leite. Beleza, então essa dica aí a gente já respondeu. Aí em seguida aqui nós temos outra dica fácil, que ele fala que o norueguês vive na primeira casa. Não, então na casa 1 aqui nós temos o norueguês, tá certo? Em seguida ele fala que o norueguês lá embaixo, né? Ele vive ao lado da casa azul, então só pode ser a casa número 2, né? A casa azul. Então tá aqui, o norueguês vive ao lado da casa azul. E agora nós temos, né, que analisar os próximos casos, para ver o que a gente consegue descobrir. Né? Voltando aqui para o início, o inglês vive na casa vermelha, ainda não tem como descobrir nada relacionado a essa casa. O sueco tem cachorros como animais de estimação, também ainda não tem como fazer nenhuma inferência para esse tipo de situação. O dinamarquês bebe chá, certo? A gente já pode pensar algumas coisas aqui, que o dinamarquês pode ser o da casa azul, ou então da casa 4, ou então da casa 5, né? Porque o casa 3 e 1 a gente já elimina. A casa verde fica ao lado esquerdo da casa branca, né? Então nós temos o seguinte: a casa verde, nós temos apenas duas possibilidades. Por quê? Porque a casa verde não pode ser a primeira casa. Por que não pode ser a primeira casa? Porque a casa da direita dela é azul, então não pode ser a primeira casa. Não pode ser a última casa, né? Porque a gente não tem nenhuma outra casa depois dela para ficar do lado esquerdo. Então a casa verde só pode ser a casa 3 ou a casa 4, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui o que aconteceria. Por exemplo, se a casa verde fosse a casa 3, né? Se a casa verde fosse a casa 3, vamos colocar aqui o que aconteceria. Que restou apenas duas possibilidades, casa 3 ou casa 4, né? Se a casa verde, né, for a casa 3, né? O que aconteceria aqui? Que o homem da casa verde bebe café, tá certo? A gente já iria com contradição, né, com uma das dicas do problema. A gente entraria em contradição, porque ele fala em seguinte, embaixo, né, que o homem da casa verde, ele bebe café, então o homem da casa verde aqui ele estaria bebendo leite. Então não pode ser esse carinha aqui, tá certo? Então esse cara não pode ser a casa verde. Então se esse cara não pode ser a casa verde, só vai poder ser a casa 4. Né? A casa 4 é a única solução para ser a casa verde. Então nós temos aqui a casa verde. Beleza. Se aí é a casa verde, significa, né, que a casa branca é a casa 5, porque a casa verde está à esquerda da casa branca. Então essa casa aqui seria a nossa casa branca. Tá certo? Então beleza, a gente já solucionou mais alguns probleminhas aqui. Certo. Aí ele fala que o inglês vive na casa vermelha. Logo aqui no início, né? Ele fala que o inglês vive na casa vermelha. Como eu já tenho o norueguês na primeira casa, a segunda casa sendo azul, a outra sendo verde e a outra sendo branca, a casa do meio tem que ser a casa vermelha, né? E quem vive nela é o inglês, tá bom? Então as alternativas aí já vão sendo respondidas, né? Já vai marcando o tracinho aí, porque a gente já solucionou essas dicas e agora a gente dá continuidade para os demais, certo? Voltando, o sueco tem cachorros como animais de estimação. Né? Até então não dá para a gente fazer muita coisa. Ele fala que o homem que vive na casa verde bebe café, né? Aqui, então esse carinha aqui ele bebe café. O homem que vive na casa amarela fuma do Nil,
Então nós já temos todas as outras cores, a casa amarela só vai poder ser a casa 1. Então esse carinha aqui é a casa amarela. E ele fuma Dunil, tá aqui o que ele fuma, certo? Então restaram essas dicas aí. Agora, sueco tem cachorro como animais de estimação, dinamarquês bebe chá, o homem que fuma pau-mol cria pássaros, o homem que fuma blends vive ao lado do que tem gatos, o homem que cria cavalos vive ao lado do que fuma Dunil. Pronto, essa daqui é outra dica que já dá para responder, né? Porque só quem está ao lado do que fuma Dunil é o azul, então esse azul aqui ele cria cavalos, né? Opa, eu errei aqui, tem gatos, mas é para ser, não tá indo, mas tem que ser cavalos, né? Agora foi. Percebam que já cortou ali também a dica, porque a gente já solucionou ela, certo? E dando continuidade, ele fala que o homem que fuma Blue Master bebe cerveja, o alemão fuma Prince, o homem que fuma Blends é vizinho do que bebe água. Beleza. Agora essa parte aqui é uma parte mais complicada do teste, né? A gente tem que analisar bem essas dicas aí para poder dar continuidade. Aí olha só, eu vou olhar para essa dica bem aqui. O homem que fuma Blue Master bebe cerveja. O homem que fuma Blue Master pode ser apenas duas opções, né? Ele pode ser da casa azul ou pode ser da casa 5. Então vamos supor que ele é da casa azul e ver o que é que acontece se ele for da casa azul. Se a gente chegar num problema é porque ele não pode ser da casa azul, tá certo? Então vamos lá, vamos dizer que ele fuma Blue Master e que ele bebe cerveja, tá certo? Se esse cara aqui bebe cerveja, o que que acontece com o dinamarquês? Ele fala que o dinamarquês bebe chá, o sueco tem cachorro como animais de estimação, o homem que fuma pulmão cria pássaros, o homem que fuma blends é vizinho do que bebe água, tá certo? Então olha só, se essa dica que a gente acabou de colocar, né, for na casa azul, olha só o que que acontece. O homem que fuma blends é vizinho do que bebe água, tá certo? Então, nesse tipo de situação, o homem que fuma blends só pode ser a casa 3, a casa 4 ou a casa 5, certo? O homem que fuma blends, ele não pode estar na casa 3. Por quê? Porque ele está do lado de um cara que bebe cerveja e do lado do cara que bebe café, tá certo? Então ele poderia estar na casa 4 ou na casa 5. Se ele estiver na casa 4, né, se o cara que fuma blends estiver na casa 4, o que que acontece? O cara que bebe água vai estar na casa 5, certo? O cara que bebe água vai estar na casa 5. Aí ele sobraria uma dicasinha aqui interessante pra gente, ó. Que nós já temos todas as bebidas aqui representadas, faltando apenas a bebida chá, né? Então o chá ficaria nesse caso, só nessa posição. Só que aí, se o chá ficar nessa posição, ele dá um problemazinho aqui numa das dicas do problema, né? Que quem bebe chá não é o norueguês, é o dinamarquês, tá certo? Então não pode ser, né? O cara que fuma blends, ele não pode ficar na casa 4, certo? Então a gente vai ter que retirar esse carinha aí que fuma blends da casa 4. Ok. Então nós poderíamos ter também o cara que fuma blends na casa 5, né? Que a gente já testou na casa 4. Não, porque o cara que fuma blends é vizinho do que bebe água, tá certo? E se você colocar o cara que fuma blends aqui, você não vai ter nenhum cara que bebe água perto dele. Ou seja, né, qual é o significado disso? Significa que aquela dica anterior que a gente supôs que era na casa azul, não pode ser na casa azul, né? Ele tem que ir para outro local. Então, ó, ele tem que vir para cá. Esse cara aqui é o cara que fuma Blue Master e esse cara aqui também é o cara que bebe cerveja, tá bom? Então vamos ver o que é que sobrou aqui agora, né? Sobrou que o dinamarquês, ele bebe chá, né? O dinamarquês não pode ser o da casa 5, nem o da casa 4, nem o da casa 3, nem o da casa 1. Então o dinamarquês tem que ser o da casa 2, certo? Então tá aqui, dinamarquês. E ele bebe chá. Então tá aqui marcado chá.
Vamos lá, continuar aqui para ver o que é que tem, né? O sueco tem cachorros como animais de estimação, né? Nós já temos norueguês, dinamarquês, inglês. Não dá para determinar ainda qual é o sueco desses carinhas, não. O homem que fuma palmol cria pássaros, né? Também ainda não dá para identificar esse carinha. O homem que fuma blend vive ao lado do que tem gatos. O alemão fuma Prince, né? Quem é o alemão aqui? O alemão, no caso, só pode ser, né? O alemão só pode ser o da Casa Verde, né? Porque o norueguês casa 1, dinamarquês casa 2, inglês casa 3. O da casa 5 ele não fuma Prince, né? Ele fuma Blue Master. Então esse carinha aqui é o alemão e ele fuma Prince, tá certo? Então ficou algumas dicas agora. O sueco tem cachorro como animais de estimação. Então o sueco só pode ser esse cara aqui. Aí ele tem cachorros como animais de estimação, já marcamos. O homem que fuma blends vive ao lado do que tem gatos, né? Então, ele fala também que o homem que fuma blends vive ao lado do que bebe água, né? Então, vamos olhar para essa última dica aqui e ver o que acontece, né? O homem que fuma blends pode ser tanto da casa 2 como da casa 3, né? Só que ele não pode ser o da casa 3. Por quê? Porque na casa 3 você tem o da casa 4 que bebe café e o da casa 2 que bebe chá. Então ele tem que ser o da casa 2. Né? Então esse carinha tem que ser o da casa 2. Sendo o da casa 2 e o da casa 1 vai beber água. Né? E o homem que fuma blends vive ao lado que tem gatos. Então nós temos esse carinha aqui que tem gatos, o da casa 1. E o homem que fuma palmol cria pássaros. Né? Quem é que fuma palmol? É o inglês. O inglês, ele cria pássaros. E o que sobrou agora aqui foi que o alemão cria peixes. Pronto. Resolvemos o nosso problema aí em alguns minutinhos, né? Ele está marcando aqui a lógica, o problema de lógica em 33 minutos. Eu acho que é porque eu já tinha abrido ele antes, né? Mas o nosso vídeo aqui durou uns 12 minutos. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse é o problema aí de Einstein, né? Bem legal. É isso, valeu e até a próxima.